Já falamos aqui no canal sobre as cenas mais emocionalmente desafiadoras da série do momento. Dahmer, um canibal americano, revisita a história de um dos serial killers mais conhecidos da história, mas dessa vez com uma perspectiva mais humana, voltada para a história das vítimas. Dahmer se tornou o lançamento de maior sucesso da Netflix desde a 4ª temporada de Stranger Things. Caracas! As mais de 300 milhões de horas assistidas já tornaram a produção a 5ª mais assistida da plataforma desde que a contabilização foi reformulada em junho. Esse sucesso gerou uma nova movimentação em torno do tema e desenterrou curiosidades que você precisa saber. Então pega a pipoca e arruma a postura, porque hoje você vai descobrir 20 curiosidades sobre Dahmer. Eu sou Guilherme Veiga e você está no Team Vídeos. Apesar da popularidade que a série alcançou, muitos não sabem que outros 2 filmes já contaram a história do assassino antes. Dahmer, Mente Assassina, de 2002, estrelado por Jeremy Renner, e Meu Amigo Dahmer, de 2017, estrelado por Ross Lynch. Enquanto o primeiro trata dos assassinatos, o segundo é inspirado em um livro criado por um amigo de infância de Jeffrey Dahmer e tem como foco a sua adolescência conturbada. Daí, concluímos que a produção da Netflix uniu um pouco dos dois, trazendo a infância de Dahmer e como ela teve relação com os crimes que ele viria a cometer. Ryan Murphy já era conhecido por criar histórias com serial killers bem antes de Dahmer. Suas obras mais conhecidas do gênero são American Horror Story e Scream Queens. Essa última foi escrita por ele e Ian Brennan, e ambos voltaram a trabalhar juntos em Dahmer. E se você é fã de AHS, certamente já está familiarizado com o rosto de Evan Peters. O ator foi convidado pessoalmente por Murphy para interpretar Jeffrey Dahmer por conta de sua versatilidade em representar serial killers. Olha esse histórico: Tate Landon, James March, Kai Anderson e Charles Manson. Pode agendar aí mais uns anos de terapia pro ator. 3 palavras. Precisa de terapia. Evan Peters estava decidido a representar Dahmer fielmente na esperança de demonstrar como a vida das vítimas foi impactada por ele, até mesmo as que continuaram vivas. Para isso, recorreu justamente aos conteúdos disponíveis online, como biografias, boletins de ocorrência, áudios e, em especial, uma entrevista com o jornalista Stone Phillips em 1994, 2 anos após sua prisão. Immediately went to YouTube and watched he told me also to watch the Stone Phillips interview, and so I watched that and then proceeded to read biographies, and I was able to read the police report and his confession. Assim que a série foi lançada na Netflix, a procura pelo vídeo se tornou um dos termos mais buscados no Google. Algumas das cenas que vemos na série foram adaptadas quadro a quadro da vida real. O maior exemplo foi o julgamento de Dahmer, onde os familiares das vítimas compareceram para prestar depoimento. Foi um dos momentos mais marcantes desse caso, pois todos presentes estão visivelmente abalados, enquanto um Dahmer estático mantém-se em silêncio. E a cena mais lembrada é quando Rita Isbell, interpretada brilhantemente por Dashawn Barnes, confronta Dahmer pelo assassinato de seu irmão, Errol Lindsay. Jeffrey! I hate you, motherfucker! I hate you! This is out of control! Don't fuck with me, Jeffrey! I'll kill you, goddammit! Look at me! Look at me! Muitos questionam o fato de Jeffrey Dahmer não ter recebido a pena de morte como outros assassinos americanos, mesmo após sua confissão. Isso aconteceu pois a pena de morte foi abolida em 1853 no estado de Wisconsin, onde fica Milwaukee, cidade onde Jeffrey morou e cometeu seus crimes. Sem a condenação, Dahmer foi levado para a prisão perpétua e passou os últimos 2 anos de sua vida na penitenciária de Columbia, onde foi morto por outro detento, Christopher Scarver. Tony Hughes foi um personagem marcante para quem assistiu à série. O personagem carismático e gentil era próximo de Dahmer na ficção e na vida real, e durante a infância perdeu a audição como efeito colateral de medicamentos administrados. Na adolescência, se interessou por moda, mas teve dificuldades em seguir a carreira devido à surdez. Tinha 31 anos quando conheceu Dahmer e estava trabalhando em uma loja de roupas. Embora o assassino nunca tenha admitido um relacionamento entre eles, amigos próximos de Tony revelaram que os dois visitaram a residência de Dahmer algumas vezes. Eles acreditam que Tony e Jeffrey estiveram juntos por 2 anos, quando ele mentia sobre quem realmente era. Outros indicam que a família de Hughes lembra do jovem dizer que havia iniciado um novo trabalho e que seu chefe se chamava Jeffrey. Um personagem que acabou tendo pouco destaque na série foi David Dahmer, irmão mais novo de Jeffrey por 6 anos de diferença. Sabia que foi Jeffrey quem escolheu o nome David para ele?
Diferente de seu irmão, que ficou na casa da família após o divórcio, David, então com 12 anos, foi embora com a mãe para a Califórnia. Já afastado de Jeffrey antes mesmo dos assassinatos, David se distanciou ainda mais após a prisão. O mais surpreendente é que, apesar da vida pública dos pais de Dahmer, o irmão mais novo conseguiu se manter longe dos holofotes da mídia, principalmente depois que mudou de nome. Segundo familiares, os motivos da decisão foram dois. David queria viver longe da marca da maldade que seu irmão havia deixado e queria mudar o nome dado pelo serial killer. Não podemos julgar a decisão dele, né? Com certeza. Glenda Cleveland foi a heroína da série. Mostrada como uma mulher de garra, fez diversas ligações para a polícia denunciando o comportamento estranho do rapaz que vivia próximo de sua casa e confrontou a decisão dos policiais de levarem uma vítima de volta para a casa de Dahmer. Interpretada por Niecy Nash, Glenda é apresentada como vizinha de porta de Dahmer, mas isso não é verdade. Ela vivia no prédio ao lado, não no apartamento ao lado. Entretanto, ela realmente denunciou tudo que a série mostra. O comportamento de Dahmer era tão excêntrico que chamou sua atenção, principalmente pelo mau cheiro de seu apartamento. Após a prisão, ela tentou retomar a vida normal e, felizmente, teve seus esforços reconhecidos pela comunidade local, onde morou até 2009. No ano seguinte, aos 56 anos, ela veio a falecer de causas naturais. Se você está acompanhando tudo até aqui, comenta a hashtag heroína pra gente conhecer você. Quem já assistiu a série deve ter notado que Jeffrey utilizava lentes de contato amarelas enquanto fazia vítimas. Esse mistério fez parte das investigações que levaram à sua prisão, mas só foi revelado há pouco tempo. Dahmer usava essas lentes pois achava que era um agente do mal, assim como os personagens Palpatine de Star Wars, O Retorno do Jedi, e Vernamon de O Exorcista 3, que também utilizam lentes amarelas. Aliás, O Exorcista 3 era o filme que Dahmer assistia com suas vítimas antes de assassiná-las. O fato é que esses dois personagens estão relacionados com o que Jeffrey buscou durante toda a vida: poder e controle. Ele controlava suas vítimas para garantir que nunca as deixaria, mesmo que fosse comendo-as. Dahmer torturou e assassinou 17 homens, em sua maioria negros, que tinham entre 14 e 33 anos. Sua prisão aconteceu quando estava prestes a fazer sua 18ª vítima. Tracy Edwards, de 32 anos na época, foi atraído até o apartamento do assassino com a desculpa de que ganharia $100 para tirar fotos nuas. Quando entrou lá, notou um cheiro horrível e viu caixas de ácido clorídrico. Após um tempo, ele também viu fotos de jovens nus coladas na parede e uma TV, que passava qual filme? O Exorcista 3. Segundo ele, Dahmer parecia estar em transe enquanto assistia ao filme. Foi quando Tracy bateu na cabeça dele e saiu correndo de lá. Na fuga, encontrou 2 policiais e juntos retornaram para o apartamento 213, onde encontraram polaroides de corpos desmembrados que o assassino colecionava, além de muitas outras evidências tenebrosas. Após a prisão de Dahmer, Tracy Edwards se envolveu em acusações de posse de drogas, roubo, danos materiais e falta de pagamento de pensão alimentícia. Durante o julgamento do serial killer, que foi transmitido ao vivo, Edwards foi reconhecido pelo estado de Mississippi e acabou preso. Não se sabe mais sobre seu paradeiro ou se ele continua vivo após todos esses anos. Rita Isbell afirmou que, após a prisão de Jeffrey Dahmer, recebeu ligações não identificadas de homens que falavam estar em detenção com o assassino. Eles pediam para que ela ficasse calma, pois haveria vingança pelo que havia acontecido com Errol Lindsay e os demais jovens mortos por Jeffrey. Dahmer realmente trabalhou como flebotomista por um tempo em um hospital de Milwaukee. Ou seja, ele fazia coleta de sangue para exames. No entanto, diferente do que a série conta, o assassino não costumava beber o sangue dos pacientes, mesmo com o histórico de canibal. Em seu depoimento, Dahmer admitiu ter provado o sangue, mas que não fez disso um hábito. Oh my God! Segundo Lionel Dahmer, o pai de Jeffrey, quando criança ele tinha um comportamento dócil e feliz. Porém, tudo mudou quando ele precisou fazer uma cirurgia de hérnia dupla. A partir daí, o comportamento de Dahmer teria mudado completamente, fazendo com que ele ganhasse interesse por dissecação de ossos de pequenos animais. E logo na adolescência, Dahmer teve problemas com o alcoolismo, que o acompanhou até a sua prisão em 1991. Conforme a série mostra, de fato o assassino trabalhou como médico no exército americano enviado para a Alemanha Ocidental. Os superiores de Jeffrey contam que o jovem iniciou com um desempenho acima da média, mas que decaiu após o contato com as bebidas alcoólicas. Foi nesse momento que muitos soldados que iam à enfermaria começaram a relatar casos de abuso por parte de Jeffrey. O exército optou por dispensar Dahmer por inaptidão e ele foi enviado de volta aos Estados Unidos.
Antes de iniciar a série de assassinatos, Dahmer era conhecido como o palhaço da turma. Segundo seus colegas de classe, ele era um adolescente solitário, mas que conseguia se dar bem com todos devido ao seu comportamento brincalhão. Entre as piadas de mau gosto, Jeffrey imitava pessoas com deficiências especiais e ataques de epilepsia. Os alunos até criaram a expressão "doing a Dahmer" para essas atitudes. Outro fato curioso é que uma vez, Jeffrey e seus amigos organizaram uma pegadinha e fizeram Dahmer aparecer nas fotos de várias turmas no anuário da escola. Quando isso foi percebido, os professores trataram de esconder Dahmer pintando seu rosto nas fotos. Mesmo com tudo isso, na faixa dos 15 anos, seus colegas notaram que ele era alcoólatra e decidiram se afastar dele. Após sua prisão, Jeffrey Dahmer depois admitiu o assassinato dos 17 jovens. Ele também contou que estava realizando experimentos com as vítimas na tentativa de transformá-las em zumbis e mantê-los sob seu comando. Em alguns casos, ele fazia lobotomia para injetar ácido no lobo frontal, como no caso de Conerak Sinta-Som-Fon, que falamos no vídeo anterior. Inclusive, se você ainda não assistiu, vai lá conferir depois que acabar aqui. Uma das piores curiosidades sobre Jeffrey Dahmer é que, após torturar e assassinar suas vítimas, ele as colocava em posições sugestivas e tirava fotos polaroides delas. Foram essas fotos, inclusive, que denunciaram que algo de errado não estava certo. Após Tracy Edwards retornar ao apartamento com os policiais, eles encontraram todas as fotos que o assassino mantinha arquivadas no local. É assustador. Segundo o próprio Dahmer, que após sua prisão depôs por horas e contou todos os detalhes de seus crimes, ele estava preparando um altar com parte dos corpos de suas vítimas. E o objetivo é ainda mais assustador. Ele queria garantir que se sentiria em casa. O próximo passo, que foi impedido, era construir uma cadeira de couro humano. Antes de ser pego pelos assassinatos, Dahmer já havia sido condenado anteriormente por abusar sexualmente do irmão de Conerak. No entanto, os assassinatos que cometeu nos anos posteriores só foram descobertos após sua prisão. Desde então, ele ficou conhecido como Canibal de Milwaukee, ou o Monstro de Milwaukee, cidade onde todo esse caos ocorreu. Inclusive, é daí que vem o título original da série, Dahmer Monster. Poucas pessoas sabem, mas Jeffrey Dahmer cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos, 3 semanas após sua formatura, em 1978. Na ocasião, ele dava carona para Steven Hicks, que estava prestes a completar 19 anos e estava a caminho de um show. Porém, o assassino o convidou para sua casa, onde o estrangulou até a morte. No outro dia, Hicks foi dissecado e enterrado para depois ter seus ossos raspados e destruídos. A série trata um pouco mais sobre esse caso tenebroso em cenas que fizeram muitos espectadores virarem de cabeça para baixo. E aí, tem coragem de assistir Dahmer? Você que já assistiu, recomendaria a série? Conta pra gente aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais curiosidades dos lançamentos da Netflix. Até uma próxima, pessoal!